Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingues Concursos. Hoje para a gente falar de algumas dicas de direito penal e de processo penal para você que está pensando na prova para soldado da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina. Lembra que nós estamos aí na iminência de sair o edital, muita gente falando que o edital já deveria ter saído no mês passado, outros comentando sobre que está aí para sair a qualquer momento. Sei que dia 9, agora de maio, a gente tem mais uma importante etapa, parece que vão abrir aí os envelopes em relação ao pregão, enfim. Vários boatos, várias informações, muita expectativa sobre esse concurso, porque o governador anunciou 1000 vagas para soldado da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Mas eu sempre tenho dito para os meus alunos, para o pessoal aqui do Rico, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar sabendo o que está acontecendo, mas o foco é manter atenção nos estudos. Lembra disso, tá bem? Entra em site de internet, muito fórum de discussão, isso é bacana para que a gente possa saber o que está acontecendo. Mas lembra, tem que ter foco, o estudo em primeiro lugar, tá? Porque eu tenho dito, a hora que sai o edital, quem já está com os motores aquecidos só vai pegar aquilo de diferente que o edital trouxe. Bacana? Então hoje, para a gente continuar os nossos estudos, você que está conosco aí acompanhando as dicas e também fazendo os nossos cursos, hoje eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar de direito penal e de processo. Lembra, noções de direito penal e noções de processo penal que são relativas a matérias cobradas no último edital, tá? O último edital para soldado aqui do estado de Santa Catarina. Então, vamos trabalhar questões bem atuais para soldado da Polícia Militar de outros estados, relativamente a temas cobrados na última prova aqui de Santa Catarina. Bacana? Então vamos lá dar uma olhada nessa primeira questão. Essa primeira questão é lá do Distrito Federal, soldado da Polícia Militar, ela diz assim, ó: lei temporária estabelece que constitui delito a venda de bebidas alcoólicas no raio de 2 km dos locais destinados à realização da Copa América no Brasil. Lembrando que em 2019 nós temos realmente Copa América no Brasil. Considerando hipoteticamente que João pratique tal delito, no período de vigência da lei em comento, em suma, o juiz poderá condená-lo. E aí então abrem-se as assertivas com as possibilidades. Moçada, presta atenção, lembra comigo, estamos falando de lei no tempo. Lembra? Quando se fala de lei no tempo, a gente tem que lembrar que o tempo rege o ato. Lembrou? E o ato o que é? Ação ou omissão, ok? Então, ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. Portanto, a lei que deve ser aplicada é a lei do tempo da ação ou da omissão. Tranquilinho isso? Agora, lembra que nós temos exceção. Exceção é quando uma lei posterior ao tempo da ação ou da omissão, ela é benéfica. E se ela é benéfica, portanto, ela retroage, ela age para trás. Agora, essa exceção não se opera quando a gente fala de crimes ou de leis temporárias. Lembra disso? Então, leis temporárias não entram dentro dessa exceção. De modo que, lembra você comigo, se a pessoa praticou um crime na vigência de uma lei temporária, ainda que a lei perca a sua vigência, a pessoa poderá ser responsabilizada. Isso está descrito no Código Penal. Portanto, vamos dar uma olhada nas assertivas. Vamos lá. Poderá então o juiz condená-lo após o prazo de vigência da lei temporária, dado que o delito ocorreu durante a vigência desta. Está aí. A letra A já traz o gabarito para nós. Bacaninha? Então lembra para não cair em pegadinha de prova, tá? A situação posterior ao dia do ato, da ação ou da omissão, sendo mais benéfica, situação jurídica, ela retroage, mas não retroage se a lei for excepcional ou temporária. Tá bem? Então cuidado com isso, artigo 3º do Código Penal. Legal? Ainda a questão para soldado da Polícia Militar, também do Distrito Federal. Olha lá, agora de processo penal. O direito processual penal brasileiro, como regra, adota o sistema DA. Bom, olha que interessante. O direito processual penal brasileiro, como regra, adota o sistema DA. Em tese aqui, a gente poderia pensar,
pelo cabeçalho da questão que ela está pedindo. Lembra? Sistema inquisitório, sistema acusatório. E aí tu vai dar uma olhada na alternativa A, ela já fala, ó, inquisição motivada e tal. Só que cuidado, depois tu começa a dar uma olhada nas outras assertivas, elas trazem questões atreladas à prova, ao tema prova. Lembrou? Então agora vamos botar as coisas na cabeça aqui direitinho. Quando se fala em sistema processual, nós estamos falando em sistema inquisitivo, sistema acusatório. E lembra que o processo penal brasileiro tem matriz acusatória. Lembrou disso? Mas, porque ele também tem alguns pontos inquisitivos, algumas crises inquisitivas, já que o sistema acusatório, em tese, o juiz se põe só a julgar, e no sistema brasileiro, eventualmente, com base no 156, o juiz também pode produzir prova, então aqui se interpreta que nós teríamos algumas crises inquisitórias. E, portanto, então, alguns dizem que o sistema processual brasileiro, por isso, seria misto, com base acusatória, mas com algumas crises inquisitivas que, então, autorizariam que nós o denominássemos de misto. Mas a questão não está falando desse tipo de sistema. A questão está justamente querendo trabalhar com a gente qual o sistema de avaliação de prova. Então, vamos lá. Se está falando conosco isso, lembra, sistema de avaliação de prova, nós temos o sistema da livre convicção motivada, ou livre convencimento racional. Lembra disso? Então, volta para cá. Inquisição motivada. Não. Primeiro que o sistema não é inquisitivo, ele seria misto. Tá? Então, juntou as duas expressões aqui só para tentar fazer confusão. Sistema da livre convicção. O juiz pode se convencer daquilo que ele quiser? Não. O sistema é da livre convicção motivada. Persuasão racional ou livre convencimento motivado. Tá aí, acabamos de falar. Letra C. Prova tarifada. As provas no sistema processual penal brasileiro têm peso? Tem nota pré-definida? Não. Valoração legal taxativa. Ou seja, tem uma prova, já está escrito como o juiz deve avaliá-la, valorá-la? Não. Portanto, então, a questão estava falando mesmo de sistema de avaliação de prova e a alternativa certa é a letra C. O sistema que vige no Brasil e que pauta os juízes na hora da análise probatória é sim o da avaliação racional. Persuasão, né? Convencimento. Racional ou livre convencimento motivado. Bacaninha? Então, lembra disso, tá? O que vale a pena tirar dessa questão aqui? Dois pontos bem importantes. Primeiro, que quando se fala em sistema processual, em regra está se falando em sistema acusatório ou inquisitivo. O Brasil tem sistema misto. Por quê? Porque tem base constitucional acusatória, mas tem algumas crises inquisitivas que então fazem com que ele seja misto. Agora, se estivermos falando de sistema de avaliação de prova, o sistema é, de fato, persuasão racional ou livre convencimento motivado. Tem exceção? Tem. Lembra que no tribunal do júri, os juízes, de fato, são aquelas 7 pessoas sentadas no conselho de sentença, essas pessoas não precisam motivar sua decisão. De modo que ali, de fato, nós temos um livre convencimento, tá? Alguns chamam até de íntima convicção. Bacana? Vamos avançar? Outra questão aqui para soldado da PM, agora lá de Pernambuco. Então, vamos lá, moçada. Diz assim em relação à prisão em flagrante. Em qualquer etapa do processo criminal ou do inquérito policial, será cabível a prisão em flagrante, desde que decretada pela autoridade judicial competente. Volta. Em qualquer etapa do processo criminal ou do inquérito cabe prisão em flagrante? Não, gente, lembra? O flagrante, artigo 302 do Código de Processo, narra basicamente 4 hipóteses. Lembra lá? Quando a pessoa é pega cometendo a infração, quando acabou de cometer, quando ela é perseguida logo após, depois, obviamente, é capturada, e quando, então, ela é encontrada logo depois, com circunstâncias que façam, então, entender que ela seja a autora do delito. Isso é flagrante delito, tá? Então, isso aqui, não. Essa alternativa A está equivocada. B. Nos crimes e contravenções permanentes, estará o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Lembra disso? Artigo 303 do Código de Processo. Ele fala justamente que estará em flagrante delito nos crimes permanentes enquanto essa permanência não cessar. Ok? Então, 303 do Código de Processo.
Deixa a letra B aqui, vamos passar para C. Será admitida a prisão em flagrante quando houver dúvida razoável a respeito da identidade da pessoa. É isso? Uma das hipóteses do 302 traz isso aqui? Não. Então, tá fora. Letra D. O promotor de justiça poderá revogar a prisão em flagrante. Moçada, promotor de justiça revogar a prisão em flagrante? Não, lembra? Dentro da perspectiva do flagrante, nós temos quatro fases, desculpa. Primeira fase é a constrição da liberdade, feita basicamente pela polícia ou por qualquer do povo. Depois a gente tem a condução coercitiva da pessoa presa até a sede policial, fase elaborada em regra pela polícia. Terceira fase, temos a confecção do auto de prisão em flagrante, pelo delegado de polícia. E a quarta fase é a análise judicial desse APF, portanto feita pelo juiz, tá bem? Não há em nenhuma parte algo que dê autorização nesse nível ao promotor de justiça. Portanto, aqui de fato nós estamos com a letra B. Tranquilinho? Segue o baile. Questão ainda de 2018, soldado da Polícia Militar, vamos lá. Apresenta-se como hipótese de furto qualificado aquele que é cometido. Galera, presta atenção ao que eu tenho dito, repetido, muito para quem está conosco aqui e nas dicas que eu tenho passado aqui no YouTube também no nosso canal. Presta atenção. Quem vai fazer prova de noções de direito penal, de parte especial, tem obrigação de conhecer a estrutura dos tipos. Portanto, saber se os crimes têm formas qualificadas, formas privilegiadas, formas com causa especial de aumento, isso é sempre muito importante. Volta para cá. Apresenta-se como hipótese de furto qualificado. Tá vendo? A questão está pedindo basicamente isso que eu acabei de dizer, a estrutura do tipo. Ou seja, está querendo que a gente olhe para as assertivas e reconheça uma qualificadora do crime de furto. Vamos lá. Mediante ameaça. A ameaça é uma qualificadora do furto? Não. No período de repouso noturno. Período de repouso noturno está na estrutura do tipo do furto, mas não como qualificadora. Está lá como uma forma de furto privilegiado. Lembrou? Vai. Mediante violência? Não há violência nem ameaça no emprego, na prática do furto. Mediante abuso de confiança? Sim. Mediante abuso de confiança, de fato é uma qualificadora do crime de furto. Portanto, o artigo 155 lá do Código Penal, parágrafo 4º, traz lá para nós mediante abuso de confiança, portanto, o gabarito aqui, letra D. Tranquilinho? Segue. Questão de Minas Gerais pede a incorreta e diz assim, ó, marque a alternativa incorreta em relação às excludentes de ilicitude do Código Penal. Lembra a excludente de ilicitude? Então, volta aqui. Lembra que o conceito de crime, ele compreende três partes. Crime para nós é fato típico, ilícito e que revela a culpabilidade do seu sujeito. Lembra? Tá bem? Fato típico, conduta resultado, nexo causal, tipicidade. Ilicitude, eu presumo do fato típico, mas eventualmente essa presunção pode estar errada, ou seja, a presunção é relativa. Quais são os elementos que eu tenho que analisar para chegar à conclusão de que essa presunção não se convalida? Opa, as causas de exclusão da ilicitude. E quais são elas? Lembra lá? Artigo 23, estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, tá bem? Então olha lá, marca a alternativa incorreta em relação às excludentes de ilicitude. Vamos lá, previstas no Código Penal. Imputabilidade penal. Imputabilidade penal é uma excludente de ilicitude, moçada? Imputabilidade? Opa! Estado de necessidade? É. Legítima defesa? É. Estrito cumprimento de dever legal? É. Imputabilidade penal? Lembra, imputabilidade penal é um elemento da culpabilidade. Por quê? Volta comigo a estrutura. Fato típico. Então, primeiro, fato típico. Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Segundo, ilicitude. Bom, aqui a gente trabalha as causas que excluem a ilicitude. Aquelas quatro que a gente acabou de falar do artigo 23. Culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Marque a alternativa incorreta em relação às excludentes de ilicitude. Imputabilidade penal não é excludente de ilicitude. Imputabilidade penal é elemento da culpabilidade. Agora, lembra, se pedirem a você uma causa de exclusão da culpabilidade, aí nós temos as causas de inimputabilidade. Inimputabilidade. Lembra? A menoridade, o menor de 18 anos, é inimputável. Aquele que tem doença mental que o torna inteiramente incapaz de entender
o seu comportamento ou de se comportar de acordo com o seu entendimento, também é inimputável. Lembra lá? E aquele que está totalmente embriagado de maneira involuntária também é inimputável. Tá bem? Então cuidado que a questão aqui trouxe um elemento para nós que inclusive nem está atrelado a qualquer causa de exclusão de nada. É simplesmente um elemento da culpabilidade. Ok? Então cuidado com isso. Portanto, letra A está incorreta porque a imputabilidade, como disse, não tem nada a ver com a ilicitude. Segue lá mais uma questão agora para Tocantins, também do ano passado, Polícia Militar, sobre as disposições contidas no Código Penal acerca do crime, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O agente que aponta simulacro de arma de fogo para a vítima, acreditando tratar-se de arma de fogo real e pressiona o gatilho, responde por tentativa de homicídio, para o qual será aplicada a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 2 a 3/5. Não. E por que não? Por causa do artigo 17 do Código Penal, que trata de um instituto importantíssimo para nós, chamado crime impossível. Lembra disso? O crime impossível diz assim: não se pune a tentativa quando, por absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto, é impossível que o crime se consume. Volta. Aqui eu tenho um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta função do meio? Absoluta função do meio. O meio aqui não pode gerar o crime a que o sujeito se destina ou se destinou a praticar. Tá bem? Então aqui, não, essa alternativa está incorreta. Durante um naufrágio, duas pessoas acreditam haver apenas uma boia salva-vidas e, disputando-a, uma mata a outra. Em seguida, o agente percebe que havia outra boia disponível. E agora, moçada? Nesse caso, verifica-se a ocorrência do estado de necessidade real, o qual exclui a ilicitude da conduta. Moçada, o estado de necessidade era real? Será que era? Lembra que eles imaginaram que havia apenas uma boia? Então lembra que nós temos as discriminantes reais, né? E temos também a possibilidade de discriminantes putativas, imaginárias. Lembra disso? Tá? Então fala o Código Penal com relação às discriminantes imaginárias, as putativas, que elas afastam o dolo, apenas o dolo, quando o erro for evitável. Agora é lógico, né? Se é um erro inevitável, aí não tem nenhuma punição, o sujeito é isento de pena. Letra C. O policial civil que ao efetuar uma prisão determinada por ordem judicial é obrigado a fazer uso da força, provocando ofensa à integridade física do preso, não responde por crime de lesão corporal, dado que praticou a conduta em estrito cumprimento do dever legal. Opa, tá indo bem. O que exclui a culpabilidade do sujeito? Não, acabamos de falar na questão passada. Estrito cumprimento afasta a ilicitude. Artigo 23 do Código Penal. Letra D. Um policial civil que algema um cidadão honesto, sósia de um fugitivo, age com erro de tipo permissivo. Opa, bacana, é isso aí. Ou discriminante putativa. Opa, e por isso então é isento de pena. Bacana, tá certo. Assim, tá certo, tá bem? Mas é real também, é verdade também que também incompleta, tá? A assertiva porque não fala aqui em erro evitável, erro inevitável, só o erro inevitável, em tese, isentaria de pena e tal. Mas a questão, assim, em linhas gerais, a alternativa tá certa. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos já praticados com pena reduzida de 1 a 2/3. Não, nessa hipótese aqui, lembra que ele responde só por aquilo que ele fez e que, obviamente, tenha punibilidade. Legal, moçada? Avança! Relativamente à imputabilidade penal, assinale a alternativa correta, também Polícia Militar. Olha lá, o menor de 18 anos pode adquirir a emancipação penal. Existe emancipação penal? Mas claro que não. Não vai me confundir as questões cíveis com as questões criminais, tá bem? Ah, professor, mas eu tenho 17 anos, eu me sinto apto e, portanto, eu já vou me deixar à disposição do juízo criminal. Isso não existe, filho, tá bem? Isso não existe, tá? Não existe, tá bem? Dos 16 aos 18, no direito civil, a gente pode dar algumas prerrogativas a essa pessoa. Mas no direito criminal, não existe antecipação da punibilidade. Tá bem? Então, letra A, completamente errada.
Deve ser reconhecida a isenção de pena do agente que, em virtude de desenvolvimento mental incompleto, se apresentava, no instante da ação ou da omissão, incapaz totalmente de compreender a antijuridicidade do evento. Parou? Vocês lembram que eu falei para vocês agora, um pouquinho antes, falando da imputabilidade penal? Lembra? E que a imputabilidade penal tem 3 causas de exclusão? Vamos lá. Primeira delas, né? Menoridade, causa de exclusão. Segunda, vamos botar lá embriaguez completa involuntária, também exclui. Terceira, lembra? Está isento de pena o sujeito que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da conduta, totalmente, na verdade o código fala em inteiramente, incapaz de entender aquilo que faz. Ou ele até entende, mas por questões psicológicas ele é totalmente, inteiramente incapaz de se comportar de acordo com suas compreensões, de acordo com o seu entendimento. Tá bem? Então, aí de fato nós temos uma questão de inimputabilidade, tá? Deixemos a letra B então de ladinho. Letra C. O menor de 18 anos pode obter emancipação penal. De novo, a questão insistindo nisso, né? Matou a A, matou a C. D. O menor de 18 anos pode adquirir emancipação penal de novo. Viram? Nem vamos ler o resto. Não tem mais, então voltamos o quê? Letra B, tá? Aliás, letra C. O menor de... Aliás, letra B, né? Aqui, letra B. Deve ser reconhecida a isenção de pena do agente que, em virtude de desenvolvimento mental incompleto, se apresentava no instante da ação ou da omissão, incapaz totalmente de compreender a antijuridicidade do evento, tá? Porque lembra que o código fala incapaz de compreender a ilicitude da sua conduta. Tá bem? Então analisamos algumas questões aqui para soldado da Polícia Militar, questões bem atuais, que versam sobre temas que também estavam na última prova aqui de Santa Catarina, com a exceção, você que está bem ligado aí, da questão aqui sobre prisão em flagrante, tá? Eu tenho trazido muito questão de prisão em flagrante, trabalhado até com o meu pessoal aqui do pré-edital no Rico sobre prisão em flagrante, porque acredito que possa aparecer aí no próximo edital, tá? Como estamos num curso pré-edital, como estamos ainda nessa fase pré, nos preparando para tanto, eu acho que vale a pena dar uma atençãozinha, porque é um tema bem corriqueiro, é um tema que aparece em muitas provas pelo Brasil inteiro, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tá bem? Então, vimos alguns pontos de direito penal, alguns pontos de processo, espero que você esteja estudando. Lembra do que eu disse no começo? Ficar acompanhando notícias sobre o edital, sobre a prova, sobre banca, é importante. Mas não esqueça que o mais importante é estar estudando, manter-se estudando. Essa agitação toda não pode tomar conta do tempo dos teus estudos. Tá bom? Força aí, conte comigo aqui, com a gente aqui no Rico Domingos também. Qualquer coisa, estamos à disposição. Bons estudos, até a próxima. Tchau.